Olá! Esta é a assistência espiritual do CEF, o Centro Espírita Fraternidade do Ipiranga. Seja bem-vindo, seja bem-vinda! Procure estar em um ambiente tranquilo, calmo e silencioso e tenha próximo um recipiente com água, que será magnetizada após a preleção de hoje. Começaremos em instantes. Busque se manter tranquilo, tranquila e com um pensamento no Mestre Jesus. Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a esta nossa assistência espiritual online do CEF, o Centro Espírita Fraternidade do Ipiranga. Nós aproveitamos para informar que o CEF atende presencialmente às segundas-feiras e às sextas-feiras, às 19 horas, atende também aos domingos, às 9h30 da manhã, e atende às 10h30 para os pets, para os animaizinhos, né? Se você tem um gatinho, um cachorrinho ou outro animal que queira que tome um passe, poderá trazer ao CEF às 10h30 da manhã aos domingos. Informamos ainda que a partir do dia 26 de abril agora, às terças-feiras, nós retornamos também com a nossa assistência espiritual da tarde, das 15 horas. Então, quem tiver disponibilidade, às terças-feiras, às 15 horas, poderá vir também tomar o seu passe presencialmente no CEF. Vamos fazer a nossa preparação espiritual. Vamos procurando, neste momento, nos ligar com os nossos mentores individuais, aqueles a quem nós chamamos anjos da guarda. Juntamente com eles, nós acalmamos a nossa mente, acalmamos o nosso coração e vamos nos ligando através dessa grande rede, né, da internet, de todos que estão assistindo agora. Nós nos ligamos mentalmente e imaginamos que uma cúpula luminosa está sobre a nossa casa e tem um fio que nos liga a todos. E esse fio também nos liga ao mais alto, nos liga à espiritualidade, indica que estamos todos reunidos neste momento em nome de Deus e em nome de Jesus. Nós procuramos ainda a nossa ligação com Maria, a mãe de Jesus e a mãe espiritual de toda a humanidade, para que ela nos envolva com o seu amor, com o seu carinho, com a sua proteção e possa nos levar em direção ao seu Filho amado, o nosso Mestre Jesus, diante de quem nós nos ajoelhamos espiritualmente e rogamos: Mestre, se conosco neste momento, que aqui estejam os seus mensageiros para trazer o lenitivo para o nosso corpo e para a nossa alma. Te pedimos ainda que nos conduza até o nosso Pai, o Criador da vida, para que possamos orar. Pai, Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, Pai, e perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal. Que assim seja. Assim, em nome de Deus, em nome de Jesus, e em nome dos amigos espirituais presentes, nós rogamos a permissão para darmos por iniciado a nossa assistência espiritual online de hoje. Graças a Deus. Em função da data que se aproxima, nós vamos falar um pouco hoje a respeito da Páscoa. O que significa a Páscoa? Como nós sabemos, estava acontecendo a Páscoa, né, entre os judeus, e Jesus, que havia sido morto na Sexta-feira Santa, teve a sua ressurreição
no domingo. Então, nós comemoramos no domingo de Páscoa a ressurreição do Cristo. Foi o dia que ele voltou à vida, que ele foi visto, né, pelos seus discípulos, que depois de crucificado, ele voltou à vida, ou seja, que a morte não existia. Então, para nós cristãos, significa justamente isso, a ressurreição, o retorno à vida, que a morte não é algo limitante. Nós sabemos hoje, né, através da reencarnação, que a morte é uma coisa temporária. O nosso corpo morre, mas o espírito continua vivo. Então, o corpo ele retorna à terra, ele recicla, ele vai formar outros corpos, mas o espírito é sempre o mesmo, o espírito continua, o espírito nunca morre. Então, é um símbolo, essa Páscoa da ressurreição. É o momento que a gente pode ressurgir, é o momento que a gente pode renovar, é o momento que a gente pode se modificar. Todos nós temos, né, os nossos passados de erro, porque aqui na Terra é formado ainda por espíritos que estão em provas, expiações, espíritos que estão num processo de crescimento, num processo de evolução. Não existe ainda pessoas perfeitas aqui na Terra. E a Páscoa vem simbolizar justamente isso, essa possibilidade de transformação, essa possibilidade de modificação, essa possibilidade de renascimento, de ressurgimento para a vida, né? Tanto que o próprio ovo, né, que se utiliza na Páscoa, ele simboliza a vida, é o símbolo da possibilidade de surgir ali uma nova vida, do ressurgimento de uma nova vida. É por isso que tem o ovo que simboliza a vida, né? Agora, Jesus, ele teve a sua ressurreição na Páscoa, então a Páscoa, a data já existia. E o que os judeus da época comemoravam na Páscoa? Eles comemoravam a sua libertação da escravidão no Egito. Vocês sabem, os judeus eles estiveram como escravos por 400 anos no Egito e Moisés os libertou da escravidão. Então, para comemorar a liberdade da escravidão do Egito, eles comemoravam a Páscoa. E coincidiu justamente de Jesus ter a sua ressurreição na Páscoa. Então, o significado da Páscoa para os judeus era que era a libertação do jugo dos egípcios. Mas, para os cristãos hoje, nós comemoramos a Páscoa em função da ressurreição do Cristo. E o coelhinho? O que tem a ver o coelhinho com a história? Já existia uma festa milenar que comemorava a fertilidade, a deusa Eóster, que é a deusa da fertilidade, que era uma data que era comemorada também, por coincidência, na mesma data da Páscoa. Mas não tem nada a ver uma festa com a outra, só que com o tempo o pessoal utilizou o símbolo da fertilidade, que é o coelho, todos sabemos por quê, né? Então usou esse símbolo de fertilidade do coelho com a Páscoa, mas uma festa não tinha nada a ver com outra. Então juntaram aí as duas festas, né? E o coelho começou a ter um símbolo também da Páscoa, mas não tem nada a ver. Mas voltando, né, para nós, o significado para nós cristãos, é um momento da gente refletir, um momento da gente observar, vamos dizer assim, o quanto é necessário nós nos modificarmos, nós nos transformarmos, nós aproveitarmos esse símbolo da ressurreição para a gente se modificar. O homem, ainda imperfeito, né, todos nós, quando o homem, dizemos aqui a espécie, né, o homem e a mulher, nós ainda somos seres imperfeitos, estamos à busca dessa transformação, estamos à busca da espiritualização. E hoje, então, na Páscoa, é um momento da gente refletir sobre isso, né? O que a gente ainda precisa melhorar, o que a gente precisa evoluir, o quanto nós precisamos ainda dominar, né, um pouco o nosso egoísmo, o nosso orgulho. Sabemos que o egoísmo, por exemplo, é uma grande chaga da humanidade, né? As grandes guerras, essas que estamos enfrentando hoje, é principalmente por egoísmo.
é que as pessoas querem uma coisa que às vezes nem a ela pertence, não dá liberdade para que as outras pessoas tenham as coisas delas, às vezes nós não respeitamos a opinião das outras pessoas, né? Então, é algo que nós precisamos pensar, precisamos refletir. O que precisa ser modificado em nós, né? O quanto o nosso egoísmo, o nosso orgulho ainda atrapalha o nosso crescimento, a nossa evolução. E pelos ensinamentos do Cristo, a gente deve ser mais solidário, a gente deve ter mais compaixão para com as pessoas, a gente deve amar, né, o próximo, devemos amar a nós mesmos, amar a Deus e devemos também amar até os nossos inimigos, né, tirarmos as lições e não termos ódios dos nossos inimigos. Então é um momento que a gente tem que aproveitar para refletir qual é a nossa necessidade de crescimento, qual é a nossa necessidade de evolução. Né? Essa é a mensagem de hoje. Vamos refletir na Páscoa. E fala-se ainda, né, na questão do jejum, né, da Semana Santa. As pessoas ficam extremamente preocupadas, né, com o jejum do corpo, mas o mais importante é o jejum da alma, né, que a gente procure, pelo menos nessa semana que a gente chama de Santa, que a gente faça um jejum das nossas imperfeições, né, como nós dissemos, ser menos egoísta, sermos menos orgulhosos, sermos menos invejosos, né? Praticarmos um pouco mais a caridade, auxiliar as pessoas. Esse é o verdadeiro jejum que a gente deve praticar. Tá? Bom, vamos fazer as nossas vibrações. Vamos, neste momento, novamente nos unirmos em pensamento e em coração para vibrarmos pelo bem universal e para que haja paz entre os homens. Vibrando em especial pelos países que se encontram em guerras, em conflitos, vibrando, né, pela Ucrânia, pela Rússia, para que encontrem a paz, bem como para outros países também que ainda estão em guerra. E vibremos por todos os doentes, onde quer que estejam, nos hospitais, em seus lares ou pelas ruas abandonados, aqueles que ainda estão passando pelo Covid, pelos seus familiares. Vibremos pelos idosos e pelas crianças desamparadas. Vibremos pelos nossos lares. Vamos mentalizar Jesus adentrando pela porta principal de nossa casa, abençoando a cada um de nossos familiares, abençoando a nós próprios, abençoando os nossos animaizinhos, as nossas plantinhas, e que a luz do Mestre se expanda por todos os nossos vizinhos, por todas as casas do nosso bairro, da nossa cidade e do nosso planeta. Vibremos ainda pelos nossos parentes, pelos nossos amigos, pelos nossos colegas de trabalho, por aquelas pessoas que sabemos estar necessitada, nós a mentalizamos neste momento e vibramos por ela. E neste momento, nós vamos, caso tenhamos deixado o nosso recipiente com água, magnetizar a nossa água. Vamos mentalmente colocando as duas mãos sobre o recipiente com água, que servirá para nós, para nossos familiares, para nossos animaizinhos. Todos podem tomar desta água. E uma luz desce do alto, penetra pelo topo da nossa cabeça e sai pelas nossas mãos, magnetizando, trazendo saúde, bem-estar, que se projetam nesta água e vai auxiliar aqueles que dela se utilizarem. E agora nós vamos passar nós próprios pela assistência espiritual. Vamos imaginar que desce do alto uma luz que penetra pelo topo da nossa cabeça e vai passando célula a célula por toda a nossa cabeça, pelo nosso tronco, pelo nosso baixo ventre, pelas pernas e pelos pés. E essa luz, ela higieniza, ela cura, ela rejuvenesce todas as nossas células. As células malsãs descem e saem pela sola dos pés, penetram para o centro da terra para a reciclagem.
Então essa luz continua descendo, descendo, rejuvenescendo, restaurando, curando. Da mesma forma, nós mentalizamos que essa luz desce sobre cada um de nossos familiares. Eles igualmente vão tendo todas as suas células curadas, restauradas. Os nossos animaizinhos igualmente têm os seus corpinhos envolvidos por esta luz. Nós agradecemos a espiritualidade e mais uma vez nos voltamos a Deus, o nosso Pai, o nosso Criador, para agradecermos pela oportunidade de estarmos reunidos neste dia, agradecermos pela bênção do passe que nós recebemos, e em nome de Deus, em nome de Jesus, e em nome de todos os amigos espirituais que estiveram presentes conosco, nós rogamos permissão para darmos por encerrado essa nossa assistência espiritual online. Graças a Deus. Fiquem com Deus, tenham um ótimo dia de Páscoa.